Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: consignação com tranquilidade é na Azul Veículos, a cor da confiança. Apresentação: Carlos Cabela. Olá, muito bom dia para você que acompanha a CBN Campinas, 11h35 desta sexta-feira. Sextou, e que sexta-feira, com futebol pela frente. Você que está acompanhando a CBN Campinas, hoje tem CSA e Guarani, hein, a partir das 7 da noite, na transmissão aqui da CBN Campinas. Para você que está no YouTube, para você que está no aplicativo, no portal CBN Campinas, em qualquer plataforma acompanhando o somzão da CBN, obrigado pela companhia nesse finalzinho de manhã de sexta-feira. Júlio Nascimento, bom dia pra você, Júlio. Guarani que viajou na quarta-feira, treinou ontem lá em Maceió, tá pronto pro combate de logo mais às 7 da noite. Julião, bom dia. Tudo bem, né, Cabela? Bom dia pra você, pra todo mundo que acompanha o CBN Esportes, primeira edição. Você falou bem, um embate importante contra o CSA. Hoje é um confronto direto do Guarani contra o que é o seu principal concorrente neste momento, contra a zona de rebaixamento. Para o Guarani terminar a 32ª rodada fora do Z4, joga por 2 resultados: o empate ou então a vitória. O Guarani tem uma vantagem de uma vitória a mais em relação ao CSA. Em caso de vitória do time alagoano, Cabela, aí neste cenário, o Guarani voltaria para a zona de rebaixamento. Em relação ao time, Derlan deve jogar, sendo assim o Guarani deve ter força máxima para esse compromisso, com Kozlinski no gol, Diogo Matheus, João Vitor, Derlan e Jamerson Bahia, Leandro Vilela, Rodrigo Andrade, Isaac e Giovanni Augusto, Bruno José e Yuri Tanque. O Guarani que conta aí com seu principal jogador numa sequência extremamente positiva, né? O Yuri Tanque marcou nos últimos 4 jogos de maneira consecutiva. Há muito tempo que isso não acontecia no Guarani, e ele é a principal aposta desse time para tentar superar o CSA. Um time que é muito conhecido pelo técnico Moser, muito tempo comandando o Azulão. Moser conhece o campo, conhece os jogadores, conhece a torcida. É também mais um alento aí para o Guarani hoje tentar desafiar o time alagoano nessa partida que promete ser extremamente acirrada, né, Cabela? Exatamente, muito acirrada. Aliás, todo esse cenário, estou dando uma olhada na tabela de classificação aqui, o Carlão já está com a gente aí também. O CRB tem 40 pontos. 12º colocado, 40 pontos praticamente livre aí do rebaixamento, matematicamente não, mas com 8 rodadas ainda, aliás, 6 jogos pela frente ainda, ele talvez já esteja livre, mas com 40 pontos ainda matematicamente não está livre. Então vamos voltar do CRB para baixo, que é o 12º colocado. Do CRB até o Náutico, que é o último colocado, só dois clubes jogaram nessa rodada. O Novo Horizontino e o Náutico. O Náutico é a lanterna, perdeu para o Sport, e o Novo Horizontino perdeu para o Tombense. Ou seja, essa derrota do Novo Horizontino coloca nesse cenário todo que nós estamos falando do jogo entre CSA e Guarani, Carlão, um detalhe importante, que aquele que vencer o jogo hoje vai deixar o Novo Horizontino entre ele, o vencedor do jogo, e a zona de rebaixamento, Carlão. Olha só como que fica a situação aí também, hein? Bom dia. É verdade. Opa, Cabelo, bom dia. Bom dia a você, bom dia ao ouvinte ligado aí no CBN Esportes, primeira edição. Enfim, sextou, né? Graças a Deus. Mas tudo isso mostra a importância da partida, né? E o Novo Horizontino é mais um que chega aí para tentar brigar pela permanência. Aliás, muito triste a maneira como o Novo Horizontino veio despencando dentro da Série B. Em alguns momentos chegou até a flertar com o G4
e agora aí se vê numa situação complicada com 36 pontos e precisando aí pelo menos de 2 ou 3 vitórias para sacramentar a sua permanência. Para o Guarani é bom, né? Mais uma equipe aí que vem para brigar, mas hoje é um jogo de suma importância. Ele é tão importante que ontem eu estava acompanhando Vasco e Londrina pelos canais Sport TV e eles consideram esse jogo entre CSA e Guarani uma decisão, né? Teve boletim de repórter, teve chamada do jogo, então isso mostra a grandeza do Guarani, a grandeza do CSA, a importância da partida. O Júlio traz boas notícias hoje, né? Esse time considerado ideal, a formação principal que o Guarani tem hoje vai estar em campo, infelizmente só não pode contar com jogadores lesionados, mas quem está bem fisicamente vai para o jogo, é o que a gente tem de melhor. Então toda a confiança para um jogo difícil, um jogo complicado, mas com um Guarani forte, um Guarani em ascensão dentro do Campeonato Brasileiro da Série B. Por isso eu acho que o torcedor tem que acreditar sim num resultado positivo lá no Nordeste. Esse time ideal do Guarani aí, o Giovanni Augusto e o Derlan, que ficaram fora da rodada passada, Júlio, é o time que levantou o Guarani nessa reta, né, de chegada da Série B, né, Júlio? E foi o time que iniciou contra o Operário, né, Cabela? Porque o técnico Moser, ele tem como ideal uma formação que esse time consegue entregar o que o técnico do Guarani pede, né? Ele demorou um pouquinho para encontrar a formação ideal no Guarani. Vale lembrar que quando ele chegou, o Guarani estava jogando com 3 zagueiros, né? Com o Chamusca. Ele fez alguns ajustes logo no primeiro jogo. Foi aquele jogo que ele tentou a escalação do Vitinho numa função diferente. Depois ele mexeu para o 4-3-3. Depois ele mexeu novamente na escalação. E agora o próprio Moser entende que essa formação atual permite uma variação tática, né, Cabela? Porque o Giovanni Augusto e o Isaac, ora eles são jogadores de meio campo, ora são jogadores de ataque, né? Eu costumo escalar nesse time no 4-4-2, a ordem que eu faço é simulando um 4-4-2, mas dá para entender quem coloque também como 4-3-3, porque a grande aposta do Moser é o Giovanni Augusto e o Isaac atuando juntos como jogadores que se aproximam do Yuri, né? O Yuri, ele tem sido um atleta que não apenas tem marcado gols, mas olhando as estatísticas aqui do Footstats, o Yuri é um jogador mais eficiente para criar chance de gol. E analisando como essas chances são criadas, muito pela força física dele, né? Ele tem um pivô muito forte, então ele abre espaço para outros jogadores, e as estatísticas têm mostrado uma eficiência do Guarani muito grande nessa jogada. E um outro jogador que tem uma estatística muito interessante, que eu cito aqui, é o Jamerson Bahia, que já é o líder de assistências do Guarani, e está no top 5 dos jogadores com cruzamentos mais precisos. Então lá quando o Matheus Pereira saiu, né, Cabela, a gente levantou essa discussão, poxa, o Guarani perde o Matheus Pereira, que estava engrenando naquele momento. Ninguém lembra do Matheus Pereira. Exatamente, agora ninguém mais fala do Matheus Pereira, porque o Jamerson se tornou um jogador muito eficiente e importante nesse time também. Exatamente, ninguém lembra do Matheus Pereira. E, vou ser sincero, nem eu lembrava. A gente que acompanha o dia a dia aqui, nem eu lembrava que o Matheus Pereira havia jogado no Guarani e com uma passagem boa. Esse que é o mais importante, né? Agora, um outro jogador que você não citou ele aí, Júlio, que entrou no time devido a um outro que saiu por contusão, é Bruno José. E entrou de uma maneira, que quando o time tá bem, né, Carlão? Quando o time tá bem, aquele que entra, às vezes não vai, mas na maioria das vezes sim. E entrou muito bem o Bruno José, encaixou de novo ali na equipe, né? É verdade, Cabelo. A gente sempre fala, né, no futebol, vira e mexe, a gente fala sempre sobre a confiança, né? E eu acho que a confiança é o carro-chefe de todo jogador de futebol, ou todo atleta, ou todo profissional, independente da situação. Porque você confiante, você tem leveza para desempenhar o seu trabalho, você não tem medo de errar. Se você erra, você consegue absorver rapidamente, já partir para o acerto, né? Então, hoje, o Guarani, ele está dominado pela confiança. É aquele exemplo que você sempre fala, do bico do avião virado para cima, né? Então, isso é importante. Então, o Bruno José, que estava meio que escanteado ou perdendo posição, ou o pessoal até brincando que ele não marcava gols, aí ele entrou, ele fez gol, ele está ajudando, é um cara importante. Então, tudo isso tem a ver com a confiança. Porque qualidade, o cara para jogar no Guarani, Cabelo, é claro que tem um caneludo ou outro, sabe? Mas o cara para jogar no Guarani, ele tem que ser bom. Ele joga em uma das principais equipes do futebol brasileiro, sabe? Então ele tem que ter a qualidade, ele não pode ser qualquer um.
né? Não é aquele famoso pé de rato, como a gente brinca lá no condomínio VV. Não, ele tem que ter a sua qualidade. E colocando essa qualidade em prática, estando nesse estado de espírito que é a confiança lá em cima, poxa, a possibilidade dele render, de ele entregar aquilo que se espera é muito grande. Muito bem, Guarani joga às 7 da noite lá no Rei Pelé, transmissão aqui na CBN Campinas. Eu narro, estarei ao lado da Adriana Almeida, ao seu lado, Carlão de Freitas e também do Fábio Scheibe para trazer a transmissão. E quem sabe uma vitória do Bugrão lá no Rei Pelé. Olha, 3 pontos seria sensacional para o Guarani nesse momento do Campeonato Brasileiro. Vamos para o intervalinho, a gente volta já já. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Hora do vôlei. Oferecimento Good Bom, super simples. Tem stand novo da Patriani no Nova Campinas. Visite o decorado. O Brasil, que vinha de 3 vitórias no Campeonato Mundial de Vôlei Feminino, perdeu agora há pouco para o Japão, lá em Arnhem, na Holanda, por 3-1. Os parciais 22-25, 19-25, 25-17, 20-25, 3-1. Portanto, a primeira derrota do Brasil no Mundial de Vôlei Feminino. E hoje tem vôlei Renata no ginásio do Taquaral às 8h30 da noite contra o Suzano pelas semifinais do Campeonato Paulista de Vôlei Masculino. O vôlei Renata venceu a primeira partida jogando em Suzano, faz a segunda partida em casa, hoje com transmissão aqui da CBN Campinas. Uma vitória coloca o vôlei Renata na final do Campeonato Paulista. E você poderá acompanhar através do youtube.com/esporte-CBN Campinas, com a narração de Rafael Pio. E logo depois de CSA e Guarani, também nos 99,1. Então, provavelmente, segundo set em diante, você acompanha no FM em 99,1 o Vôlei Renata. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas.
99,1 FM. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. O Wilson mandou um WhatsApp aqui pra gente aqui. Obrigado, Wilson, pela mensagem. Ele manda aqui bom dia pra todos nós aqui. Diz o seguinte: ele acha que o Vasco vai perder a vaga pro Sport. Olha só que interessante. Ele bem lembrado aqui, viu, Wilson? O Vasco não ganha do Operário. Aliás, o Vasco não tá ganhando o jogo fora de casa. Aliás, só tá perdendo, né? Vai pegar o Operário lá em Ponta Grossa. E depois tem um confronto direto com o Sport lá na ilha. Olha só como colocou o Wilson aqui. Parabéns, Wilson, pela visão aí, tá? Eu tava dando uma olhada na tabela também. O Criciúma, nas próximas 3 rodadas, é que tem os confrontos mais favoráveis. O Criciúma, que se vencer nessa rodada, ele vai encostar lá em cima também. Vai ficar na briga. Criciúma, Londrina, o Ituano, se vencer, vai pra briga também. O Sport, meu Deus do céu, hein? Ô, coitado do Vasco da Gama. Será que o Vasco vai ficar mais um ano na Série B? Que coisa, hein? Júlio Nascimento, vamos falar da macaca, Júlio! Cabela, só aproveitando esse gancho, né? Quando a gente fala que a Ponte ela tem chances remotas de acesso, e até o Carlão falava isso até antes da derrota contra o Cruzeiro, a gente aponta também um dos motivos, esses confrontos diretos entre essas equipes, né? O Vasco pegando o Sport, o Criciúma tem uma tabela favorável, então é muita gente, né? Para que dê certo, a Ponte tem que fazer de maneira impecável a parte dela nessa reta final e torcer por uma combinação muito grande de resultados. Então, por isso que hoje as chances são remotas. Mas a palavra de ordem agora é jogo a jogo, Cabela. Primeiro pensar no próximo compromisso, que é contra o Sampaio Corrêa, e depois analisar a situação a cada rodada. Para esse jogo de segunda-feira, o técnico Hélio dos Anjos tem problemas. O Elvis recebeu o 3º cartão amarelo, está fora do jogo. O Elvis é talvez o principal jogador desse meio campo, o cérebro desse time. E também o Fecim saiu do jogo, né, para a entrada do Nicolas com problemas físicos. Então o Fecim será reavaliado. Eu tenho pessimismo quanto à utilização do Fecim pelo seguinte aspecto: o tempo de recuperação é curto, a Ponte tem uma viagem longa pela frente, então o status do Fecim é de dúvida para esse jogo contra o Sampaio Corrêa. E aí o técnico Hélio vai precisar mexer na Cabela em 2 jogadores que ajudam muito ali o trabalho do Luca, né? A engrenagem ofensiva da Ponte passa muito por esses 2 atletas, e quando você perde mais de um jogador do setor, você acaba desconfigurando ali a formação da equipe. Então teremos uma Ponte modificada para esse jogo. O ponto positivo, o lado positivo talvez dessas mudanças, seja a volta do Matheus Silva. Não jogou contra o Cruzeiro por força contratual, o trauma no joelho aparentemente não foi grave, então a tendência é que o Matheus Silva volte ao time. Mas são 3 mudanças de um jogo para outro, que é um aspecto que nunca é muito comemorado pelo Hélio dos Anjos, né? O Hélio gosta de ter sequência, mas no caso do jogo de segunda-feira, ele vai ter que mexer bastante, né, Cabela? Vai ter que mexer bastante. O Fecinho, eu tô contigo, eu acredito que não jogue, foi muscular o problema, então mesmo que tenha sido só um desconforto ali e tal, deve ser poupado para esse jogo, muito próximo, né? Muito próximo a partida da outra. E em relação ao Elvis, eu tava aqui pensando, lembrando como foi que ele tomou o cartão, né? Tomou por reclamação, né? Tomou cartão por reclamação. Ou foi uma consequência ali, que ele reclamou. Ele começou pilhado o jogo contra o Cruzeiro, reclamou demais no começo da partida. A gente até falava durante a transmissão, o Carlão estava acompanhando pela TV, não estava com a gente na transmissão, mas ele deve ter visto isso também. E pensando que a Ponte teria que viajar para São Luís do Maranhão. Elvis com 2 cartões, jogou todos os jogos desde que estreou. De repente foi até um caso pensado ali para dar um descanso pro Elvis, né? O homem que pensa ali no meio, né, Carlão?
Concordo com você, Cabela. Acho possível, sim, essa situação, até porque jogo no Maranhão, longe, né? A Ponte com o seu primeiro objetivo praticamente estabelecido. O Elvis jogou todos os jogos e se você perder o Elvis aí por lesão para as próximas partidas fica muito ruim. Então dá um descanso, já toma o cartão amarelo, já fica zerado aí para as últimas rodadas. Isso com certeza não, né? Mas nos bastidores isso deve ser muito conversado, né? Você analisa a tabela, é um campeonato de estratégia, de repente você dá um passinho atrás em não contar com o Elvis, e lá na frente você tem o Elvis zerado fisicamente, com o tanque cheio. Então pode ter sido uma estratégia sim, sem dúvida alguma. Só que a Ponte perde muito, né? Porque contra o Cruzeiro ficou muito claro que a Ponte ela tem um time titular muito bom, um time qualificado. Agora, quando ela precisa do elenco, quando ela precisa girar esse elenco, ela tem muitas dificuldades. Vamos supor, no lugar do Fecim, depois do que aconteceu com o Nicolas, não sei se o Nicolas vai ser utilizado, mas o substituto imediato do Fecim até o jogo contra o Cruzeiro era o Nicolas, que é bem abaixo do Fecim. E o substituto imediato do Elvis deve ser o Cássio Gabriel, nosso glorioso Cassinho, que é bem abaixo também. Então isso mostra que o elenco da Ponte, até para o ano que vem, e a Ponte já deve estar começando o seu planejamento para 2023, ele tem que ser homogêneo, qualificado, nivelado por cima. Né? Quando você tiver um jogador, quando você perder um jogador titular, o seu reserva não pode ser tão abaixo, porque senão perde. Pode acontecer o que aconteceu na partida contra o Cruzeiro. Mas essa estratégia com relação ao Elvis, ela pode ter sido, é muito viável que ela pode ter sido utilizada assim pelo staff da Ponte Preta. É, bem provável, bem provável. Já são 11 horas e 55 minutos, já estamos na retinha final ali. Agora, e o Amaral, hein? O Júlio, ele também saiu no intervalo do jogo, tem alguma informação a respeito? O Amaral, um pouco mais de otimismo em relação à recuperação dele, Cabelo, nos primeiros exames não foi constatado nenhuma lesão grave. Mas agora tem um detalhe do Amaral, que eu quero até entrar com mais detalhes no programa da tarde, que recentemente olheiros dos Estados Unidos vieram observar o Leonaldi, se encantaram pelo Amaral, e tem time da Série A de olho no Amaral também. E esse gol contra o Cruzeiro valorizou ainda mais o jogador. Então, é mais um atleta que, de repente, pelo bom campeonato que está fazendo com a Ponte, não fique para o ano que vem. Aí entra a questão da multa, que é boa, a Ponte fez um contrato legal, mas a permanência do Amaral não está garantida, não. Aliás, um abraço para você, Júlio, até as 4 horas da tarde, já são 11h56. Julião, então aí você traz todos esses detalhes pra gente às 4, ok? Combinado, Cabela. Ô Carlão, o Alisson, Leonaldo e Amaral, esses 3 estão na alça de mira com certeza de muitos clubes, não é? Será que corre-se o risco de perder os 3 pro ano que vem? Corre-se o risco, sim. São 3 cavalinhos de rastra, né? Como a gente brinca aí na gíria do futebol. E corre-se o risco, sem dúvida alguma. Eu acho que obrigatoriamente, a Ponte vai ter que se desfazer até para fechar, até para montar o 2023. Se perder os 3, fica muito complicado a remontagem disso, mas eu creio que a Ponte vai ter que se desfazer até para fortalecer o seu caixa para a próxima temporada. É verdade, rapaz. Pro ano que vem, uma Série A2, E tem que montar uma Série A2, um time pra Série A2, Carlão, pensando em Série B, né? Não pode montar 2 times, né? De novo, né? Esse é o maior problema das nossas equipes, né? Em uma temporada a gente monta 3, 4 equipes, principalmente quando está nessa situação que a Ponte conviveu, ou estava na situação que a Ponte conviveu no início da Série B. Não é o ideal, mas em virtude da situação econômica que a Ponte se encontra, eu não sei, não vai me surpreender se os 3 jogadores deixarem Campinas. Agora, eu acho que vai ter que sair, não tem jeito, infelizmente. Se conseguisse manter uma espinha dorsal pro ano que vem, seria ótimo, né, Carlão? Mas não tá com cara não, né? Não tá com cara não, até porque o clube precisa de dinheiro, são 3 jogadores em franca evolução, então, infelizmente, na parte técnica, a Ponte perde muito. Financeiramente, ela tem aí uma sobrevida, ganha um fôlego para iniciar 2023, que vai ser, sem dúvida alguma, Cabelo, o ano mais desafiador da Ponte neste século. Carlão, pra gente fechar aqui, tem São Paulo e Independente Del Valle amanhã, 5 da tarde, decisão lá em Córdoba. Salve o tricolor paulista, que é isso? Bicampeão da Copa Sul-Americana. E que é isso? Depois de 10 anos de um título que marcou o São Paulo,
pode ser o título que pode abrir as portas para outros campeonatos do São Paulo também? Sem dúvida, o São Paulo, aliás, precisa, agora falando sério, precisa muito desse título para se fortalecer, para voltar à Copa Libertadores de uma maneira forte, né? E esteve em algumas Libertadores anteriores, mas precisa voltar a ser protagonista. O São Paulo é tricampeão mundial, tri da Libertadores, não pode ficar aí se contentando apenas então somente com o Campeonato Paulista ou Copa Sul-Americana. Mas vai ser bi da Sula, Cabelinha. Abraço, até as 4h, Carlão. Até já, um abraço, tchau, tchau. A gente volta às 4h com a segunda edição do CBN Esportes. Até lá. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: consignação com tranquilidade é na Azul